Antes de mais nada, desejar uma ótima noite para todos e dizer que é uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu vou me apresentar. Meu nome é Fábio Bueno de Aguiar, eu sou desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 15ª Região, e coordenador do programa Trabalho, Justiça e Cidadania. Esse programa, pessoal, foi criado em 2004 por iniciativa de uma preocupação com a cidadania da Associação Nacional da Magistratura Trabalhista. E ele foi desenvolvido regionalmente pelas AMATRAs. AMATRAs significa Associação dos Magistrados Trabalhistas, e nós pertencemos à 15ª Região. O que é 15ª Região? É a jurisdição na qual está inserido o nosso Tribunal Regional do Trabalho. Esse tribunal, onde eu trabalho, né, onde eu estou lotado, é o segundo maior Tribunal Regional do Trabalho do país. Não somente a nível de importância, de número de processos, mas também em volume de ações, de valores que tramitam nessa jurisdição. E para dar um pouquinho mais de informações para vocês sobre esse programa, a nossa AMATRA, ela encampou esse programa Trabalho, Justiça e Cidadania, e ela se vale da participação dos magistrados que são filiados a esta associação. Então aqui nós temos os colegas, né, doutora Paula Caetano, doutora Flávia, doutor Regis, e aqui nós estamos falando com cidadãos, não estamos falando com autoridades, né? Nós não estamos aqui julgando. Eu também sou um magistrado, mas aqui nós estamos aqui nos dirigindo aos amigos, aos concidadãos campineiros aqui da nossa região de Campinas, alguns são de fora também. E como é que nós chegamos, né, até a Escola Municipal de Ensino Fundamental Virgínia Mendes Antunes de Vasconcelos? Como é que foi esse contato? O programa TJC, ele visa levar conceitos de cidadania, de direitos, direito do trabalho, questão de acessibilidade, questões de respeito à condição de gênero, também falamos sobre o combate ao trabalho infantil, nós falamos também sobre o combate ao trabalho análogo à escravidão, e hoje nós estaremos falando sobre a importância do trabalho decente. E nós chegamos até vocês por intermédio da Secretaria de Educação do município de Campinas. Tivemos uma reunião numa regional, fica lá próximo ao Hotel Nacional Inn, talvez vocês se lembrem, enfim, quem esteve lá nos assistindo, e nós fizemos uma proposta à coordenação, à direção, né, dessa regional. E tivemos, na época, uma participação de cerca de 40 professores, dentre eles, professores, coordenadores, assim por diante. E contamos o que é o programa. E o pessoal gostou demais. Então, fala assim, vamos aderir? Vamos aderir. Então, eu fiz uma proposta. E essa proposta foi um pouco meio egoísta até, vou ser bem sincero com vocês. Por quê? Porque eu falei, podemos começar com a escola municipal, né, a escola fundamental, de ensino fundamental, professora Elza Maria Pellegrini de Aguiar. Mas por quê, doutor Fábio? Porque a professora Elza foi a minha mãe. Ela foi uma educadora, ela faleceu muito nova, com 52 anos de idade, infelizmente foi acometida por um câncer, e 2 anos após o falecimento dela, como reconhecimento pela sua atuação junto às escolas públicas, inclusive porque ela era professora do Colégio Técnico da Unicamp, ela foi homenageada com o nome de uma escola. Então, essa escola, com todo respeito às demais, tem para mim um significado muito especial, tem um carinho muito especial. E nós estivemos lá o ano passado, essa comitiva, né, de magistrados, passamos pela mesma etapa que estamos passando agora com vocês, passamos com os professores da Escola Elza,
Estivemos lá conversando com a garotada, alunos da 8ª e 9ª séries, e no final do ano estivemos também para participar da atividade chamada Culminância. Gente, não precisa dizer a emoção que foi, né? E principalmente pelo fato de que eu sou oriundo de escola pública. Eu estudei do meu pré-primário, que chamava-se pré-primário, né? Até hoje, 3º ano do ensino médio, que na minha época era colegial, eu estudei em várias escolas públicas, inclusive no Culto à Ciência, uma escola que eu tenho aí grande orgulho, um grande carinho também. Então, pessoal, não é somente um programa, uma aplicação de um programa, é quase que uma consequência de toda essa trajetória que a gente passou, para eu ter chegado na magistratura como desembargador e hoje estar devolvendo para a sociedade aquilo que ela me deu de melhor. E principalmente com as nossas crianças, com os nossos alunos das 8ª e 9ª séries. Então, eu gostaria de dar a palavra ao professor, se querendo usar, e depois partimos aí para a apresentação da doutora Paula. E agradeço demais a participação de vocês. Professor Edivaldo, quer fazer uso da palavra? Doutor Fábio, consegue me ouvir? Perfeitamente. Eu tive a oportunidade de participar daquela reunião que nós fizemos presencialmente, que realmente foi excelente. E trabalhei na escola em que a sua mãe tem o nome, né, Elza Pellegrini. Fui diretor nessa escola. Olha que alegria. E é um prazer tê-los aqui para desenvolvermos esse trabalho tão esperado aqui pela nossa escola. Nós fizemos já um detalhamento com os professores do documento que vocês nos enviaram sobre a apresentação. Não sei se vocês conseguem ver o pessoal que está aqui, por causa da posição da câmera, acho que um pouco prejudicado. Uma parte. Depois, se puder passar uma geral, a gente agradece ao final. Tá ok. Então, podemos começar. A palavra é sua. Perfeitamente. Então, muito obrigado. Com a palavra, doutora Paula Caetano. Bom, boa noite, pessoal. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse programa muito importante, né? Porque as crianças, elas são o nosso futuro. E os professores, eles conduzem essas crianças em direção ao nosso futuro. E o nosso futuro precisa estar bem preparado, né? Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Paula, tenho 45 anos, moro em Campinas, trabalho em Campinas, na 3ª vara do trabalho, mas eu nasci no Rio de Janeiro. Sou mãe de uma menina que vai fazer 7 anos na sexta-feira, uma menina espertíssima, dá um trabalho, uma argumentação, né? Tem que ter um poder de argumentação para lidar com ela, uma coisa. E uma das coisas que me fazem estar emocionada em estar aqui hoje é porque meu sonho sempre foi ser professora, né? Então, por muitos anos eu tive o sonho de ser professora, e esse sonho, ele moveu a minha vida durante muito tempo. E esse dia, quando eu fui chamada, né, convidada para participar da palestra, eu comecei a pensar, e isso voltou. E eu comecei a pensar por que eu tinha esse sonho de ser professora. E aí eu comecei a lembrar do meu passado. Eu cresci na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, não sei quem conhece, mas é um lugar pobre, né, de baixa renda da Baixada. E lá faltam recursos, né, os mais básicos de sobrevivência, lá faltam. E eu estudei escola pública a minha vida inteira, né, exceto 1 ano e meio em que eu estive fazendo ensino médio numa escola técnica, minha formação toda é na escola pública. E eu convivia com várias profissões, né, pessoas, né, as pessoas do meu entorno tinham vários tipos de profissões, né, costureira, mecânico, empregada doméstica, cozinheira, gari, vendedor.
Só que eu não me enxergava nessas profissões, porque aí é o detalhe, eu amava os livros. E, assim, os professores, das pessoas que eu conhecia, os professores eram aqueles que estavam mais próximos, né, dos livros. E aí eu conseguia unir as duas coisas. E uma curiosidade é que nenhuma escola que eu estudei tinha uma biblioteca. E eu só fui ter contato com o livro, né, de literatura aos 13 anos de idade, e foi um livro emprestado de uma amiga. Então, eu terminei meu ensino médio e não tinha condições nenhuma de fazer uma faculdade, né, de realizar o sonho de ser professora. E, por força do destino, pela mão de Deus, né, eu não sei no que vocês acreditam, mas eu descobri o concurso público e passei. Passei para o TJ, Tribunal de Justiça do Estado do Rio, fui ser técnica judiciária. E lá, meu horizonte ele se abriu. Eu conheci outras pessoas, outras profissões, e as pessoas começaram a falar comigo: não, você não vai ser professora, que eu queria fazer letras. Você não vai fazer letras, você vai fazer direito. Você vai fazer direito e você vai ser juíza. Eu falava: juíza, você vai ser juíza. Minha chefe falava assim: você vai ser juíza e eu vou ser sua secretária. E aí eu me deixei convencer e fiz inscrição para 3 faculdades públicas. Uma delas eu podia escolher a segunda opção, que era letras. As 3 eu coloquei direito, mas uma eu coloquei segunda opção, letras. Foi a única que eu não passei. Então não teve jeito, fui obrigada a fazer direito e hoje sou juíza, né? Mas eu acho que esse sonho ainda não foi abandonado. Não sei, Deus que sabe do meu futuro. Então, assim, eu me vejo muito nessas crianças para as quais vocês dão aula, né? E a gente entende que às vezes elas não têm essa perspectiva, essa visão de mundo, como eu não tinha. Eu não sabia o que era um procurador, eu não sabia o que era um advogado, eu não sabia nem como ser advogado. Então, como você vai sonhar em ser algo que você não sabe nem que existe, que você não sabe como alcança? E aí a gente vê as crianças sonhando com coisas que a gente entende, né? Pelo menos a gente acha que não deveria ser o futuro delas, né? Eu acho que no dia a dia vocês conseguem entender isso. Então, elas querem ser motorista de Uber, elas querem ser influencer digital, né? Elas querem ser entregadores no iFood. E a gente precisa explicar para elas, a gente precisa ampliar o mundo delas. E essa é uma ótima oportunidade de aprender, né, a lidar com, entender que elas precisam ampliar essa visão de mundo e trabalhar no futuro, e um trabalho que seja um trabalho decente, né, um trabalho que garanta direitos, que garanta perspectiva, que garantam o futuro, né, para a família presente dela e futura. Esse é o nosso tema, né? Sustentabilidade e trabalho decente, porque o trabalho decente ele passa pela sustentabilidade. Não dá para gente esgotar os nossos recursos todos naturais no trabalho, no afã, né, de conquistar, de ganhar dinheiro, de ter coisas, e o futuro. E o que a gente vai deixar para o mundo, para as nossas crianças. E aí nossa aula de hoje agora vai ficar um pouquinho mais técnica. Nós vamos falar sobre as convenções fundamentais da Organização do Trabalho e passando, né, iniciando por uma definição do que é a OIT, que é a Organização do Trabalho. Pode passar para o próximo. É uma agência especializada das Nações Unidas e ela foi criada em 1919. O objetivo dela é promover justiça social, direitos trabalhistas e melhores condições de trabalho em todo o mundo. Então, é uma organização mundial. Pode ir passando para a próxima, que eu tenho aqui o meu também. E aí, quando você for ver que eu termino de falar, você pode ir passando.
Então, essa organização ela tem uma característica que ela é composta por membros, né, do governo, dos empregados e dos empregadores. Então, fazem parte dessa organização, a gente chama de estrutura tripartite. Então, essas 3 organizações elas conseguem participar da OIT e dar a sua opinião, fazer as suas pesquisas, tudo é decidido em conjunto. Pode passar para a próxima. Então, todas as pessoas interessadas, né, porque o mundo do trabalho ele é regulado, né, pelo governo, dele participam os trabalhadores e participam também os empregadores. Então, todas essas pessoas elas têm a oportunidade de formular propostas, de votar, de fazer pesquisas. Então, são eles que participam da formulação das políticas e normas trabalhistas. E os objetivos da Organização Internacional do Trabalho é estabelecer normas internacionais. Então, essas normas elas devem ser aplicadas por todos os países que participam da OIT. E ela tem o objetivo também de promover o respeito pelos direitos fundamentais no trabalho, oportunidades de trabalho decente e proteção social. Porque não adianta a gente ter só trabalho, né? A gente escuta muito isso hoje em dia. De que importa ter direito e não ter trabalho? Mas se você não tiver o direito garantindo um trabalho decente, em breve o seu trabalho vai te fazer mal. O trabalho vai fazer mal para o meio ambiente. E o trabalho, em breve, a gente não vai ter trabalho. A gente vai ter subtrabalhos, a gente vai ter exploração dos trabalhadores, mas não trabalho. Então, a Organização Internacional do Trabalho, ela pretende, né, chegar nesse ponto de proteção social, diálogo social, fortalecer o diálogo para que todos possam participar. E a gente chegar nessa proteção. E como a Organização Internacional do Trabalho, ela chega nesse objetivo? Ela chega estabelecendo os tratados internacionais, né? Além de fazer pesquisas e tal, ela também firma tratados internacionais. E esses tratados, eles são firmados entre os estados, né? ou entre organizações internacionais. E aí a gente vem numa definição do tratado internacional que é importante. A gente esquece que a legislação brasileira, nós temos as leis, né? A gente sempre fala nas leis, a gente conhece o tempo todo. Você não está respeitando a lei, você não está obedecendo a lei. Mas o tratado, ele também tem força de lei no nosso país. Então, os órgãos internacionais, quando eles formulam um tratado, esses tratados eles passam a ter força de lei. Então, o juiz ele precisa respeitar o tratado, o administrador público ele precisa respeitar o tratado. Então, é uma norma que ela é cogente, né? Ela precisa ser respeitada. E aí tem um quadrinho aqui que para a gente entender melhor isso. Ó. No nosso ordenamento jurídico, a gente tem a Constituição Federal. Abaixo da Constituição Federal, a gente tem os tratados de direitos humanos, que são os tratados formulados por órgãos internacionais. Então, se o Tratado de Direitos Humanos ele for aprovado no quórum qualificado no Congresso Nacional, ele passa a ter status de Constituição Federal. Então, isso é muito importante. Os tratados de direitos humanos sem quórum qualificado, mas eles sendo de direitos humanos, eles ficam acima da lei ordinária. Então, eles se sobrepõem à nossa legislação interna. E tem outros tratados internacionais que eles ficam no mesmo nível das leis. Então, essa aula que a gente está tendo aqui hoje, ela é uma aula muito importante, porque a gente está aprendendo sobre uma legislação que ela precisa ser aplicada no nosso país, ela precisa ser cumprida pelo poder público. E a gente vai perceber aqui durante a aula que, infelizmente, falta muito esse cumprimento pelo poder público
dessas convenções. Elas ficam quase como sendo normas programáticas, embora algumas vezes o Brasil ele responde internacionalmente por algumas violações dessas leis internacionais, dessas normas internacionais. Então, nós temos aqui, iniciando, pelas convenções fundamentais da OIT, nós temos a convenção número 29, que ela fala sobre o trabalho forçado, que é uma convenção bem antiga, de 1930. Então, ela define o trabalho forçado como todo trabalho exigido sob ameaça de sanção. Ou seja, se você está trabalhando porque você não quer sofrer uma penalidade, porque você não quer ser castigado, porque você não quer ser morto, porque você não quer que sua família seja morta, agredida, você está sob um trabalho forçado. E aí é o que eu falo sobre a norma ser quase programática. É uma convenção de 1930, só que quando a gente vai pesquisar, a gente entende que ainda existem 28 milhões de pessoas em trabalho forçado no mundo. Então, a gente chama hoje de trabalho análogo à escravidão. Essas pessoas trabalham, prestam serviço, geram renda para alguém sem querer trabalhar. Elas trabalham obrigadas e sem condições nenhuma dignas de trabalho. E desses, quase 6,3 milhões são vítimas de exploração sexual. E nessa convenção tinha algumas exceções, que ela permitia o serviço militar obrigatório, ela permitia algum trabalho por obrigações cívicas e também o trabalho penitenciário. E 27 anos depois, foi promulgada a Convenção 105 de 1957. Essa convenção, ela foi um pouco além. Por quê? A Convenção de 29, ela ainda permitia que o governo ele exigisse trabalho forçado. Então, algumas autoridades públicas, elas podiam forçar vários tipos de trabalho. Então, quando nós chegamos nessa convenção número 5, ela já diminuiu mais ainda a possibilidade, né, para realmente abolir o trabalho forçado como medida de coerção política. Então, muitas vezes a pessoa tinha um determinado viés político e aí ela era condenada a trabalhar forçado para mudar sua opinião ou para fazer construir alguma estrada, construir alguma coisa. Então, se a pessoa fizesse greve, podia ser condenada a trabalho forçado, e essa convenção veio para extinguir todo tipo de trabalho forçado. Então, ficam alguns, como o trabalho militar, né? Mas todos precisam receber também, receber um valor, um salário por esse trabalho realizado. Passamos para a Convenção número 87, que é a Convenção da Liberdade Sindical, e ela garante os sindicatos, a criação dos sindicatos da liberdade sindical. É interessante que hoje em dia a gente tem um preconceito, né, muito grande contra sindicatos, mas o fortalecimento do sindicato, ele garante os nossos direitos, porque o sindicato é a união dos trabalhadores. Quando você sozinho, tentando brigar pelo seu direito, brigar com o patrão, se impor para o patrão, é muito difícil. Então, quando você está em um coletivo, você consegue impor certas coisas, você consegue ter um trabalho mais digno, porque você tem representantes que falem por você, você tem o estatuto ali, você tem como negociar par a par com o seu empregador. Então, a liberdade sindical ela é um direito fundamental por esse motivo, porque ela fortalece o trabalhador, ela fortalece o emprego. E essas convenções, elas protegem contra a interferência, o poder público não pode interferir.
na criação de sindicato. Embora o nosso país ele tenha ainda um problema que ele ainda limita em questão territorial, né? A gente não pode ter um sindicato, mais de um sindicato por município, né? De determinada matéria. Você não pode ter mais de um por município, então tem essa ainda limitação, mas por isso essa Convenção 87 ela não foi ratificada pelo Brasil, mas a autoridade, por essa convenção, ela não pode interferir de jeito nenhum na criação do sindicato, ela não pode suspender, dissolver nenhum tipo de sindicato. Temos também a Convenção número 98, que é mais ou menos da mesma linha, ela é de 1949, ela protege os trabalhadores contra atos de discriminação, ela protege contra a interferência dos empregadores. Então, o empregador ele não pode exigir que o empregado se filie a determinado sindicato, ou ele não pode exigir que o empregado se desfilie a determinado sindicato. Ele também não... um empregado não pode discriminar o outro por estar participando ou não estar participando de determinado sindicato. Qualquer empregado é livre para se filiar, é livre para se desfiliar. E nós vamos passar agora para a Convenção número 100, que é a da igualdade de remuneração. Essa Convenção número 100, ela estabelece igual remuneração para trabalho de igual valor, e é aí a parte que nós vemos a discriminação do trabalho feminino. Nós temos bastante problema ainda, né, no Brasil e no mundo, na desqualificação do trabalho feminino em relação ao trabalho masculino. Em geral, a mulher ela ganha menos que o homem para fazer a mesma atividade, 20% a menos que o homem, mesmo fazendo as mesmas atividades. E aí a gente tem uma questão, né, várias questões por esse motivo, né, que essa discriminação acontece. Tem a discriminação direta, né, pela nosso realmente preconceito social, não, preconceito entre homens e mulheres, né, essa discriminação, essa misoginia, muitas vezes, que a gente acha a mulher um pouco mais incapaz, ou a gente acha que a mulher não pode, a mulher engravida, então ela traz mais custos, porque ela vai se afastar para tirar a licença maternidade, e tem alguns vieses que acham que a mulher é menos inteligente que o homem, também tem alguns preconceitos nesse sentido. Então, existe essa discriminação direta que faz com que as mulheres recebam menos que os homens. Mas existe também a segregação profissional, que chamamos de teto de vidro. Até aqui a mulher consegue ir, a partir daqui ela não consegue. Esse cargo aqui de chefia, ele é um cargo masculino, ele é um cargo de homem, ele é um cargo de homem branco. Então a mulher ela não consegue ultrapassar aí. E temos também a segregação profissional horizontal, que aí a gente chama de parede de vidro. É uma segregação que a gente entende que determinadas profissões, geralmente as de mais baixa remuneração, são direcionadas às mulheres. Então, aquela trabalhadora, aquela manicure, a cabeleireira, a faxineira, a babá, que você vê que são remunerações mais baixas, que são remunerações direcionadas às mulheres, enquanto aos homens são permitidas outras profissões de remuneração maior. Esse é um problema, né, de discriminação social mesmo. E essa convenção, ela estabelece a igualdade de remuneração, tanto em relação a mulheres, quanto em relação à raça, sexo, cor, religião, opinião política, ascendência nacional, origem social, outras discussões que anulem a igualdade de oportunidade. E aí a questão de cor, nós sabemos que é, né, bastante problemática no Brasil, preconceito racial. Esses dias eu estava participando eu participo de um grupo de estudo na escola da minha filha. Nós estudamos sobre autores negros, né, sobre raça e cor. E um dos participantes estava contando que a irmã dele
ela faz trabalho no departamento pessoal selecionando. Ela é uma empresa que seleciona pessoas para trabalhar para o mercado de trabalho. E ela seleciona empregados para shopping. E aí ela fala que diretamente algumas dessas lojas falam que não aceitam, que não querem receber pessoas de cor, pessoas homossexuais. Então você vai na loja, no shopping, algumas lojas você não vê pessoas negras, você não vê homossexuais, você não vê travestis trabalhando, porque as empresas elas já colocam essa barreira. E aí eu perguntei para ele, então deixa eu tentar entender. Se a empresa diz que não é para mandar pessoas nessas características, a empresa não aceita, ou se você manda sem haver esse aviso, essas pessoas são reprovadas. Então, quer dizer que você já parte do pressuposto de que nesse shopping só trabalham pessoas brancas e você só manda pessoas negras se a empresa pede para mandar pessoas negras porque tem uma política de diversidade nessa empresa? Exatamente. Então, essa recrutadora, ela só manda pessoas negras, homossexuais, travestis, para trabalhar em determinada loja do shopping, se a loja pede que sejam pessoas com essa característica, porque senão todas as pessoas que são mandadas para entrevista são pessoas brancas. Essa é uma questão muito, muito dura no nosso país, e é por isso que nós temos hoje em dia a política de cotas. Porque se você não tiver, é difícil que se alcance. Existem várias barreiras sociais, né? Uma dessas que eu falei, né? Já um preconceito de que uma pessoa de boa aparece para trabalhar no shopping precisa ser branca. E existem várias outras barreiras, eu imagino, né? Fico imaginando que vocês trabalhem numa escola pública, vocês entendam a diferença que é qual a cor da maioria das crianças de uma escola pública e qual a cor da maioria das crianças de uma escola particular. Então, a gente precisa pensar muito nisso. A Convenção 111 também é uma convenção de não discriminação no emprego, e ela trabalha várias políticas, e muitas dessas ações que o nosso país ele implementa, como a política de cotas, isso tudo, muitas vezes já é uma determinação, não é porque o país ele decidiu do nada fazer uma lei que implemente, que proteja, e que não, vem muitas vezes dessas convenções internacionais determinando que seja feito. Então, o nosso país ele tem que correr atrás para fazer, porque muitas vezes tem um prazo para fazer, e se não fazer, ele sofre sanções, ele é julgado, né? E como eu falei, as convenções elas são de implementação obrigatória, elas precisam ser obedecidas às normas internacionais. Então, muitas vezes, algumas leis que são criadas, alguns programas que são criados, eles têm origem nessa determinação. E aí a gente, né, eu esqueci de falar que eu sou gestora regional do Trabalho Seguro, assim como o Dr. Regis, né, na região dele eu sou de Campinas, e o doutor Fábio pediu para falar também sobre as convenções do Trabalho Seguro, e essa convenção 187, ela é de 2006, ela traz a promoção para a segurança no trabalho, e o objetivo dela é promover uma cultura de prevenção e segurança e saúde no trabalho. E temos também a convenção número 155, que também trata da saúde, segurança e saúde dos trabalhadores do meio ambiente, do trabalho. E ela foi adotada em 1981. Então, muitas das nossas legislações, por exemplo, nós temos as NRs, que elas são legislações que elas trazem uma segurança, né, formas de trabalhar, equipamentos de trabalho, equipamento de proteção contra a surdez, algumas proteções para a pessoa não se acidentar, e fala sobre trabalhos insalubres, perigosos.
Muitos derivam dessas determinações internacionais para proteger o trabalho seguro e impulsionar o trabalho decente. Regis, eu sei que você tem que retirar, né, isso daqui a pouco, e eu estou chegando na convenção da erradicação do trabalho infantil. Você quer entrar já nesse tópico para dar tempo de você falar? Então pode ficar tranquilo, eu fico aqui um pouquinho mais. Pode, se você quiser prosseguir, se você quiser continuar, pode ficar à vontade. Tá, então eu vou prosseguir nessa do trabalho infantil, aí a sua deixa, tá bom? Tá bom. Então, nós temos a Convenção número 138, que trata da erradicação do trabalho infantil, e ela tem umas idades para o trabalho infantil, limite, a partir de que idade uma criança ela pode trabalhar, não uma criança, né, um adolescente, tecnicamente definido já como adolescente, e ela também tem um limite para trabalho perigoso, que é a partir dos 18 anos. Eu peguei aqui no Google um dado que eu achei bem interessante. No estado de São Paulo, Campinas, ele lidera o ranking de trabalho infantil. Eu achei isso bem impactante. Já pela terceira vez, Campinas lidera o trabalho infantil. E de 599 municípios paulistas, foi dados analisados pelo Ministério Público do Trabalho e pelo nosso tribunal, e ranqueou Campinas nesse infeliz lugar. E trabalho infantil a gente vê, né, como às vezes é uma criança que está trabalhando de babá na casa da vizinha, é um menino que está vendendo no sinal, e esse trabalho ele traz consequências muito negativas para a criança, e é por isso que a legislação, né, proíbe. Existe aquele mito de que a criança precisa trabalhar para não virar vagabundo. Né? Tem muita gente que fala isso. Não, a criança tem que trabalhar, precisa trabalhar cedo, porque senão vai virar vagabundo. E eu fico pensando que por que o filho da pessoa que classe média alta, o filho do rico, ele não tem que trabalhar para virar vagabundo? Apenas o filho do pobre, ele vai para o trabalho, né? Então, o filho do rico, ele termina a escola dele sem trabalhar, ele termina a faculdade sem trabalhar. Ele nunca viu trabalho, muitas vezes ele não lava nenhuma louça na casa dele. Então a gente precisa desmistificar certas coisas que a gente ouve, de que a criança precisa trabalhar. E não, a nossa legislação ela proíbe o trabalho infantil até os 16 anos. Abaixo dos 16 anos, a partir de 14, acho que esse slide é mais para frente. O trabalho é proibido por lei no Brasil para menores de 16, salvo na condição de aprendiz, e a partir dos 14 na condição de aprendiz. Então, ele é proibido para menores de 16 anos, ou seja, criança não trabalha, criança brinca, criança aprende, criança se desenvolve de outra forma, há outras formas da criança se desenvolver, há outras formas de educar a criança, para a criança ser um trabalhador produtivo no futuro. Então, tem um resumo, as consequências negativas, não só para a criança, mas para a sociedade. Já ficou, né, pesquisas comprovam que o trabalhador vítima de trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, que hoje em dia a gente não fala mais de trabalho escravo, porque o trabalho escravo ele foi abolido. Então, o trabalho análogo à escravidão, muitas vezes ele foi uma criança que trabalhou. Porque quando a criança trabalha e ela não estuda, qual a perspectiva do futuro dela? Como ela vai, o que ela aprendeu, qual a profissão ela aprendeu para ela mudar a vida dela? Então, o ciclo ele se perpetua. E
muitas vezes esse trabalhador que está ali naquele trabalho análogo à escravidão, ele gera filhos que vão trabalhar também. E aí é um ciclo que se perpetua. E esse trabalho, ele gera evasão escolar, a criança tem dificuldade para aprender, porque chega cansada na escola, ela não tem tempo para brincar, ela não tem tempo para descansar, ela corre riscos físicos, riscos mentais, ela fica exposta a acidentes. Onde eu morava, existia um lixão em Duque de Caxias. É muito famoso esse lixão, e muitas crianças mexendo naquele lixo. Então, você fica imaginando, né, trabalhando, catando coisas naquele lixo, famílias inteiras. E você fica pensando que tipos, né, de doenças as crianças podem adquirir ali naquele lugar. Então, compromete o desenvolvimento físico, psicológico da criança, ela perde a infância dela, ela tem o maior risco de ser abusada, de ser explorada, até mesmo sexualmente, de ser aliciada para um trabalho sexual. E vai reproduzindo esse ciclo de pobreza, vai comprometendo o futuro do nosso país e vai comprometendo o desenvolvimento da nossa criança, né? Existe legislação que protege, existe canais de denúncias, tem aí um slide que diz quais os canais de denúncias vocês podem acessar. Tem o Disque 100, tem o site do MPT, tem um sistema IP do trabalho. Eu cliquei nesse sistema, você já clica e já aparece fazer sua denúncia. E existe também a lista, né, chamada de lista TIP, a lista das piores formas de trabalho infantil. E aí tem uma série, são muitos trabalhos que são proibidos para a criança praticar. No caso do adolescente, né? Porque criança mesmo não pode praticar nenhum trabalho. E chegamos aí no conceito de... Vou finalizar com o conceito de trabalho decente. Vou finalizar aqui, Regis. E esse é um conceito formulado pela OIT já no final da década de 90. E ele vem bem nessa linha da precarização do trabalho, né? E a gente já está vendo que existe um preconceito contra o trabalho formal, e hoje em dia, né, contra a CLT e contra o concurso público, e a Organização Internacional do Trabalho, vendo essa situação, ela formulou essa definição sobre o trabalho decente. E ele diz que é a oportunidade de um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. Então, o trabalho decente, ele exige que nós tenhamos liberdade sindical, que o trabalho seja erradicado o trabalho forçado, seja erradicado o trabalho infantil, seja erradicada a discriminação do trabalho, que as pessoas tenham oportunidades produtivas, remuneração justa, sustentabilidade econômica, proteção social contra desemprego, doença, velhice, e que todas as normas sejam negociadas de forma tripartite, um diálogo social entre governo, empregadores e trabalhadores. E aí chegamos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que também foi criado em 2015. São os objetivos que nós almejamos alcançar e estamos batalhando para isso. Estamos aqui hoje, nesse dia, também tentando chegar nesse objetivo. Regis, eu te passo a palavra. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a minha colega Paula por todas as informações aqui compartilhadas. Também cumprimentar o Dr. Fábio Bueno
muito obrigado por oportunizar aqui que eu venha novamente. Eu estou de férias, isso é fato, mas quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não se preocupa se está de férias, se não está. Eu estou aqui com uma grande satisfação para poder ouvir, para poder compartilhar e falar um pouquinho. São breves as palavras aqui, é só mesmo para dar o fechamento no que já foi aqui brilhantemente exposto pela Paula. Nós já tivemos algumas experiências, o doutor acredito que esteja aqui em todas, não é? Em todas as reuniões, em todas as capacitações, e na última que tivemos foi ali, de uma certa forma, impactante, ao menos para mim, ao ouvir que CLT virou xingamento, não é? Então, quando se quer xingar a outra criança, ela vai dizer, a sua mãe é CLT, o seu pai é CLT. Foi a primeira coisa foi a primeira vez que eu ouvi isso, e me causou um certo choque. A Paula disse que o desejo dela é ser professora, e sempre que eu encontro um professor, eu também sou da escola pública, eu fiz 9 anos de escola pública, do prézinho até a 8ª série, que como era chamado, né, o primeiro, segundo e terceiro colegial eu fiz numa escola particular, a mais modestinha que tinha, a gente tentou achar a mais econômica que tinha, dadas as condições da época, e foi, no fim das contas, uma escola muito boa, porque afinal, como diz o meu pai sempre dizia na época, né, continua dizendo porque está vivo, a escola, quem faz a escola é o aluno, não é? E a nossa ideia é de que nós tenhamos cada vez mais alunos com o sonho de ser professores, médicos, engenheiros e quaisquer outras atividades que demandam tempo, que demandam empenho, que demandam estudo, mas que têm as suas recompensas, e não cair naquelas promessas de emprego fácil e ganhe 10 mil reais com apenas 5 ou 6 cliques, né? Isso acaba frustrando e levando as nossas crianças e jovens para vulnerabilidade ou para criminalidade. No nosso caso, tanto os magistrados, né, nós, como os professores, têm ali as mesmas angústias, cada um em momentos diferentes, quando a gente fala sobre jovens, quando a gente fala sobre crianças, né? Para vocês, me permitam chamar de vocês aqui nesse ambiente mais informal, vocês ali na frente, na linha de frente, nas salas de aula, veem, não é, todos os dias as crianças e os jovens, e me parece que isso vem crescendo, né, cada vez mais indisciplinados, cada vez mais desinteressados, cada vez mais desconectados com a vida real e hiperconectados com a vida digital. E nós, por outro lado, vivenciamos as consequências de todas essas questões. A gente vai vivenciar ali as ações trabalhistas depois de uma juventude ou de uma infância frustrada, que vai desembocar no trabalho escravo, que vai no trabalho em condições análogas a de escravo, não é? No trabalho infantil, no trabalho doméstico infantil, que foi aqui muito bem explicado pela colega Paula. E o nosso objetivo com essas capacitações, com esse programa TJC, que já vai para 21 anos, parece, não é? De 2004, e agora estamos aqui em 2025, então vamos para 21 anos de projeto, fazendo um trabalho de formiguinha para que a gente consiga mudar uma realidade, para que a gente consiga colocar na prática, efetivamente, todo esse arcabouço legislativo interno e internacional que foi aqui muito bem explicado pela Paula. A gente tem um arcabouço incrível, a gente tem um conjunto de leis nacionais e internacionais que é perfeito em toda a sua abrangência, não é? Em todas as suas propostas, em todas as suas metas. Se nós pegarmos algumas dessas metas aqui, por último, tratadas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi trazido pela Organização das Nações Unidas
nessa Agenda 2030, e pegarmos a ODS número 4, por exemplo, quando diz respeito à educação de qualidade, ela diz a meta 4.4, até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos com habilidades relevantes para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. As escolas podem implementar programas de educação profissional e financeira alinhados a esta meta. A ODS 8, que fala sobre crescimento digno e crescimento econômico, ao dizer a meta 8.7, tornar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado e eliminar as piores formas de trabalho infantil. O Judiciário pode intensificar fiscalizações e criar programas educativos em parceria com escolas, que é exatamente o que nós estamos fazendo, concretizando o que estabelecem, não é, metas internacionais. A ODS 16, por sua vez, paz, justiça e instituições fortes. A meta 16.2 diz acabar com o abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência contra as crianças. Escola e judiciário podem estabelecer protocolos conjuntos de identificação e proteção. E como que a gente pode fazer, como que a gente pode concretizar todas essas medidas aqui teóricas? Parece que elas ficam, não é, num plano, e a gente não consegue fazer ali uma liga. E podemos, o que nós estamos fazendo aqui hoje, visitando escolas, conversando com os professores, que por sua vez vão passar o recado aos alunos. Teremos uma terceira fase, não é, doutor Fábio, de integração judiciário, escola e aluno, cada um na sua peculiaridade, especificidade, de acordo com o que for cabível dentro de cada instituição. E o papel dos educadores, penso eu, ali na linha de frente, não é, para esse cuidado das nossas crianças e jovens, nesse contínuo cuidado e nessa luta em glória que vocês possuem, né, diuturnamente ali, ensinando, tentando fazer caber na cabeça das crianças qual é o melhor caminho a ser traçado, agora com o apoio do Poder Judiciário nesse programa, que na verdade o Poder Judiciário ele se antecipa nessa questão, porque nós, de ofício, como ação institucional, não é, constitucional, nós não podemos agir de ofício, nós não podemos chegar ali e tomar medidas sem que sejamos provocados. Isso na nossa atividade eminentemente jurisdicional. Mas nessa nossa outra, não é, atividade aqui devidamente respaldada por normas internacionais, como esse Objetivo 2030, por exemplo, nós podemos prestar esse tipo de auxílio, fazer esse tipo de parceria, a gente pode nos unir com os professores para esse objetivo comum. E no papel essencial que os educadores têm, na minha forma de pensar, e nessa, não é, proximidade cotidiana que possuem com os jovens, verificar eventualmente alguns sinais que as crianças podem apresentar e que eventualmente possam exigir algum tipo de medida, não é? Então, as faltas frequentes ou chegadas tardias de uma criança ou de um jovem no colégio ali, faltas corriqueiras, cansaço excessivo na sala de aula, não é? Aquele aluno que corriqueiramente se pega ali dormindo na sala de aula, a gente consegue detectar aquilo é um excesso de cansaço, aquilo é apenas, não é, um corpo mole, dá para identificar. A queda no rendimento escolar, que às vezes pode ocorrer, machucados ou lesões inexplicadas, que poderia aí evidenciar trabalho exaustivo, um trabalho extenuante, às vezes não considerado, que não chegue até um trabalho em condições análogas a de escravo, mas que tem ali um trabalho mais exaustivo, que pode levar a criança ou jovem a perder o seu rendimento, e o desinteresse súbito por atividades escolares, que também pode acontecer com os alunos. E nesse caso, como primeira medida, se pode ter ali, abordar, não é, os direitos trabalhistas no currículo das escolas, promover debates sobre projetos, desmistificar, foi a questão, não é, que a gente tratou bastante na última reunião, desmistificar o sucesso fácil das redes sociais no que diz respeito ao trabalho, forma de rendimento,
valorizar as diferentes profissões e caminhos de carreiras. Na última reunião que tivemos, Dr. Fábio, isso ficou bastante na minha cabeça até hoje, enquanto eu ali fazia a minha atividade matinal, eu me via pensando naquela questão que foi feita por aquele professor, né? Como que nós vamos ensinar dignidade se a nossa profissão, na concepção dele ali, não é? Se a nossa profissão vem sendo feita de maneira indigna, não é? Nós não estamos sendo valorizados o suficiente, como nós vamos passar um trabalho, a concepção de um trabalho digno para os nossos alunos, tá? Então, é evidente, são matérias distintas, mas elas se relacionam em uma certa medida. Então, passar essa noção de trabalho digno e também trabalhar na outra frente, mantendo ou buscando a dignidade do professor, são duas correntes que são duas medidas que devem caminhar juntas. Uma não pode, vai depender da outra, evidentemente, mas elas podem caminhar nas duas posições. Então, eu vou e mostro qual é o trabalho digno, até para reforçar a minha importância. E convidar profissionais diversos para compartilhar experiências. Então, o Dr. Fábio, aqui, oriundo da escola pública, a doutora Paula, oriunda da escola pública, eu também, esse tipo de medida causa um impacto nos alunos. Às vezes nós não vamos conseguir convencer todos os alunos, não vamos conseguir plantar a semente, não que não vamos plantar, nós vamos conseguir fazer germinar a semente em todos os alunos, mas se conseguirmos 1, 2, 3 alunos numa sala de 40, nosso dever já terá sido cumprido. E muitas vezes a gente vai conseguir ver essa semente germinando, e outras vezes não necessariamente naquele momento, mas ela poderá aflorar no momento seguinte, não é? E nós teremos aqui passado a nossa mensagem. Esse tipo de educação, esse tipo de conhecimento que foge um pouco daquele trivial da escola, não é? Da matemática, da geografia e do português, que às vezes são matérias ali que parecem mais enfadonhas para as crianças, são necessárias, mas às vezes não são tão interessantes. Essas matérias, esse tipo de conhecimento, às vezes pode ser muito interessante e valioso para o resto da vida delas. Vai ajudar no pensamento crítico, no desenvolvimento do pensamento crítico, nas competências socioemocionais, no conhecimento de seus direitos e também de seus deveres, sobretudo de seus deveres, não é? E também direitos, e poderão culminar numa formação técnica e numa formação profissional. Eu acho que é isso que eu gostaria de passar, essa atuação conjunta que já foi finalizada pelo Dr. Fábio no começo da sua explanação, e acredito que seja isso. Não sei se gostariam, se eu tinha que falar mais alguma coisa, Paula. Eu estou aqui mais no coração, tá, do que na cabeça, do que no roteiro, porque não, isso mesmo. Preparado. Porque eu tinha visto o roteiro que você fez, né? Essas práticas, essas sugestões práticas, eu achei muito interessante, para não ficar só na teoria, né? O que pode ser feito no dia a dia, né? Pela escola, pelos professores. Eu agradeço a participação. E agradeço a todos pela presença, pela oportunidade, pela chance de fala, de transmitir o que eu penso, os meus conhecimentos. Agradeço ao Dr. Fábio pela oportunidade também, pela paciência, pelas orientações. Muito obrigado, Paula. Olha, estão me ouvindo? Acho que estão, né? A história de vida da juíza Paula é um relato emocionante, né? Sobre exemplo de superação dos desafios impostos pela vulnerabilidade social, né? Ela relatou aqui para gente que nasceu e foi criado num ambiente marcado por muita carência, né? Carência em todos os aspectos, não só material, mas questões educacionais, né? Questões de perspectiva de vida, falta de oportunidades e até mesmo exclusão, que deve ter realmente presenciado situações dessa natureza.
A juíza Paula enfrentou desde cedo a realidade de lidar com inúmeras dificuldades, inúmeras privações, além da violência que a gente sabe que é própria, né, que faz parte do cotidiano das grandes cidades, das grandes metrópoles. E não precisa ser também tão grande, né, porque o país hoje parece que está tomado aí por situações aí que beira crime organizado, máfias e assim por diante. Apesar de todas essas dificuldades, a juíza Paula, ela encontrou forças para lutar por seus sonhos, transformar a sua realidade, buscando educação, emprego e melhores condições de vida. E é um exemplo, né, pessoal? Eu fico muito emocionado, Paula, porque as suas palavras, elas são muito legítimas, né? Não é você contando a narrativa de outra pessoa, olha, uma situação longínqua. Não, a Paula falou com muita autoridade, né, por toda essa situação que ela passou. E depois ingressar numa carreira, passar por uma universidade pública, né, que não é fácil, a gente sabe quão grande, né, é o funil que vai afunilando cada vez mais, e entram muitos e saem poucos dos bancos escolares, principalmente no nível universitário, e nos presentear com a sua vinda para a 15ª região, né? Puxa, com tantos tribunais, viu, pessoal? Existem 24 tribunais no país, e ela escolheu a 15ª região. Então, para nós, é uma honra, né? Esse exemplo de resiliência, de esperança, demonstra de uma forma clara, e se a Paula puder nos dar a honra, o seu privilégio de estar na sala de aula com os alunos, né, da escola, e relatar e seu testemunho, vai mostrar que é possível romper os ciclos de vulnerabilidade social, né? Através do quê? Uma determinação, apoio, acesso às oportunidades, ter um objetivo de vida, que está faltando muito isso. E tanto quanto o Regis, eu fiquei tão chocado com o que eu ouvi, e eu acredito que não deva ser tão surpreendente para os professores que estão aqui conosco, ou xingar a mãe, o aluno, dizendo que a mãe é CLT. E eu perguntei para a minha empregada, que mora em periferia, e ela confirmou, porque o sonho deles é ser motorista de aplicativo, é ser empreendedor, né? Hoje em dia, empreendedor é uma palavra tão bonita, e parece que estão incutindo na cabeça dessa criançada que para ele ser empreendedor, ele tem que trabalhar no Uber 12 horas por dia, ganhar uma remuneração de R$ 1.800 a R$ 2.000, tendo riscos, assalto, acidente de automobilístico, assim por diante. Então, pessoal, olha, hoje nós fomos presenteados com esse depoimento da professora Paula, que irradiou muito conhecimento, né? Falar da doutrina, falar das convenções internacionais, e de uma forma simples, uma forma descomplicada, né? Trazer para a sociedade conhecimento de alto nível, né? De uma magistrada formada, enfim, de uma forma muito simples. E, gente, esse é o nosso desafio para levarmos às salas de aula. E vamos contar com a ajuda dos professores que aqui estão presentes. Então, eu passo a palavra ao professor Edivaldo e dizer para vocês que hoje, essa noite, para mim, está sendo muito especial, muito diferente. Então, muito obrigado, gente. Obrigado. Doutor Fábio, doutora Paula e doutor Regis, muito obrigado pela participação de vocês aqui com a nossa escola, ENF Virgínia Mendes Antunes de Vasconcelos. É um prazer. Eu gostaria de perguntar, nós temos mais dois encontros ainda, não é isso? Exatamente. O próximo encontro será na sala de aula, com os alunos. Não significa que nós todos estejamos lá, porque vai depender das nossas agendas, nosso compromisso, mas haverá um magistrado que representa a ANAMATRA nas salas de aulas para fazer uma explanação. E a gente vai tentar usar até
talvez um método diferente, um pouco mais lúdico, um pouco mais amigável, né? Falar de coisas muito sérias de uma forma assim um pouco mais tranquila para eles, melhorar um pouquinho os slides e tal, porque a gente sabe que não é fácil, né? Segurar a atenção da turminha aí. E contamos muito com a ajuda de vocês, viu? Sim. E depois vai ter o último encontro, é a culminância. Exatamente, a culminância, e eu já vou fazer um spoiler, viu? Por ser uma escola aqui situada no município de Campinas, eu relatei todo esse trabalho para a nossa presidente do nosso Tribunal Regional do Trabalho, a desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockman, e eu falei, puxa, Ana Paula, eu queria tanto trazer essa criançada, essa molecada aqui no tribunal, e ela topou na hora, né? Inclusive, vamos ter que pensar bem como nós vamos fazer isso, trabalhar a 4, 6, 8 mãos, por quê? Porque temos que ver a questão de transporte, né? Autorização dos pais, é uma logística que não é fácil, mas não é também impossível, tá? De irmos lá num espaço especial do nosso tribunal, que é novo, moderno, e vocês serão muito bem recebidos. Em relação a essa visita técnica, né, nós temos condições de transporte e de alimentação, é só uma questão de agendamento que nós vamos fazer, nós vamos providenciar essa questão. Não teria problema nenhum, só depende do agendamento e ver o nosso calendário escolar. Notícia excelente, professor, olha, fantástico. Eu só tenho uma dúvida, essa reunião que vai ser feita aqui na escola, pelo que eu vi lá no e-mail, só contemplaria o 9º ano? Olha, no programa ele fala de 9ª séries, tá certo? Até porque esses temas tem muito a ver com o momento que eles estão vivendo, que logo logo eles entram para o mercado de trabalho, né? Podem trabalhar como aprendizes, né? Jovem aprendizes. Foi relatado na última experiência lá na Escola Elza, situações em que eles se lembraram, olha, meu tio passou por isso, meu pai teve um acidente de trabalho e tal. Agora, nada impede que as 8ª séries também participem. Na Escola Elza, chegamos a juntar essas duas turmas. Sim, eu fiz essa questão, tendo em vista que nós temos poucos alunos no 9º ano, se não me engano, 15. Só isso? Ah, tá. Então, se pudesse contemplar também os alunos do 8º ano, vamos, não sei se seria interessante. Só não queremos atrapalhar a dinâmica da escola, né? A gente vem com o programa para somar, e às vezes fala, putz, vai atrapalhar o calendário escolar, eles estão em época de prova. A gente tem que fazer de uma forma extremamente harmônica. Mas está aceito já a proposta. Ok, então, doutor. Eu passo a palavra para o doutor novamente. Okay. Então. E agradeço mais uma vez em nome dos professores aqui. Nós não conseguimos movimentar aqui essa lousa digital aqui, mas nós estamos aqui praticamente mais de 20 profissionais. Beleza. Eu vou pedir, até se for possível, que todos aqui abram as suas câmeras, né, seus vídeos, para a gente fazer uma foto, né? Colocar talvez aí uma panorâmica, não sei se é possível, mas quero a gente fazer uma foto para documentar, né? Registrar esse momento muito especial. E eu também queria aproveitar que a Flávia está aqui, né, Flávia? Você é convidada, vai participar de uma... Se puder falar 1 minuto, né, alguma coisa da experiência que você está tendo. Está sem áudio, peraí. É isso. Oi, boa noite. Fiquei com a câmera fechada aqui, eu estava em casa com minha filha e acontece de tudo, né? Mas eu queria parabenizar a Paula, o Regis pela apresentação e agradecer novamente ao doutor Fábio por estar aqui nesse projeto, esse ano. O projeto deve ter uns 8 anos que eu participei, nas 3 oportunidades. E eu me recordo que a última, eu estava grávida da minha filha, ela estava quase nascendo, né? Ela vai fazer 8 anos. Tem até uma foto numa escola que meu marido me acompanhou, mas é um projeto realmente muito bonito que eu tenho uma alegria de estar voltando para ele nessa oportunidade.
Eu vou numa Seja escola, muito salvo bem-vindo. engano, em Sumaré, final de agosto. E Ótimo. se precisar, Muito bom, pode então- contar comigo. Vamos agradecer aí a presença de todos, aí nós já estamos no horário meio avançado, mas pensar que valeu a pena dedicar esses minutos aí, essa hora, para um tema tão bonito, um programa maravilhoso, e tenho certeza que nós alcançamos os nossos objetivos nessa primeira fase. Gente, obrigado e até breve, hein? Obrigado, Regis, obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Boa Gilmar, noite. muito obrigado. Obrigado, boa Boa noite. noite. Tchau, tchau.